Minha diretoria, que honra! Fabiano Baldasso, estava na hora de trazer um gaúcho macho, tchê. E aí, meu ídolo, tudo bem? Como é que tu tá, cara? Tudo bem, minha inspiração maior? É isso, é muita honra. Não tô tão bem quanto você, né? Mas eu tô bem. Meu time não tá tão bem quanto o seu. O cara vai. Eu tenho 46 anos. Tu vai passando o tempo na vida, tu tem ídolos, daqui a pouco alguns que são ídolos deixam de ser, outros vão sendo. Tem muitos ídolos no futebol, muitos ídolos no Inter. No jornalismo, na comunicação, eu tenho muitos ídolos. Acho que tem alguns caras que revolucionaram o mundo da comunicação. Acho que o Felipe Neto, o cara que já entrevistou uma vez, já. Deu um pau até. Eu acho que o Felipe Neto é uma revolução no país na comunicação. Sim. E tu mudou a minha vida. Tu mudou a minha vida. Em 2016, tu mudou a minha vida. Porque eu fui um cara que sempre circulei muito forte em redes sociais, desde o começo, lá quando popularizou o Facebook no Brasil, veio o Twitter, lá em 2009, e eu comecei a ter muito público, eu comecei a ver que eu tinha mais audiência nas minhas redes sociais que nos veículos de comunicação que eu trabalhava, e como é que eu não ganho dinheiro com isso, cara? Por que eu não trago o mundo publicitário para mim? Eu não sabia o que fazer. E aí, eu comecei a prestar atenção no teu trabalho, na tua forma independente de trabalhar, e tu foi a inspiração para um movimento que até então no Rio Grande do Sul era inédito, de alguém que passava a viver de forma independente nas redes sociais. Então, de antemão, eu quero te dizer o seguinte: obrigado por existir, obrigado por ser essa inspiração, e se não fosse tu, hoje eu não seria um jornalista independente que, graças a Deus, ganha 20 vezes mais que ganhava nessas merdas desses veículos de comunicação. Pô, cara, é uma honra, obrigado mesmo, cara. E retribuindo, então, de alguma maneira, você foi um dos caras que me ligou e falou: Rica, entra no YouTube. Porque eu não estava no YouTube, né? E você foi um dos que me ligou e falou: entra que essa porra funciona. Eu não sabia. Obrigado, eu fico muito feliz de saber que inspirei alguma coisa e que ajudei um mercado que hoje eu vejo diversos colegas usando, bem usado, né? E conseguindo se livrar de algumas amarras jornalísticas insuportáveis que a gente teve que viver durante alguns anos aí com emissoras. Baldasso, me diga uma coisa, eu tenho certeza que todas as respostas são atreladas ao seu internacional. Se falar de 2006 ou 2010, nós vamos sair na porrada aqui, porque eu sou São Paulino, porra, e não venha me lembrar dessa porra, tá? Qual é o jogo da sua vida, Baldasso? Cara, o jogo da minha vida, aí é que tá. O jogo da minha vida tem que ser o jogo mais importante da história do Internacional, que é o jogo contra o Barcelona, não tenha dúvida. Só que eu vou dividir em 3 partes. Eu vou dividir o jogo da minha vida pela importância que é esse. Eu vou dividir o jogo que para mim é o divisor de águas na história do Internacional, que é contra o teu São Paulo no Morumbi, o primeiro jogo da decisão de 2006, que o Rafael Sobis acaba com o jogo. Esse para mim é o jogo mais importante, um divisor de águas na história do Inter. E eu vou buscar como o jogo da minha vida, o jogo emocionante, que eu trato com carinho, o Grenal do século, que foi o Grenal mais importante da história, que foi em 89, eu estava com 14 anos na arquibancada no Beira-Rio, o Inter saiu perdendo por 1-0 no primeiro tempo, o Inter com um jogador expulso, semifinal de Campeonato Brasileiro, aí no intervalo do jogo, o Inter tomando um banho com o jogador a menos, o Abel Braga tira um volante, coloca mais um atacante com o jogador a menos, louco na cabeça, e o Inter vira com 2 gols do Nilson, e o Inter vai à final do Brasileiro, para perder para o Bahia depois, mas vai à final do Campeonato Brasileiro. Esse Nilson é aquele... adolescência, assim. Nilson é aquele negão alto pirulão, bem magrelo, não é? Porra, ele era bom, aquele cara, né? No 15 de Jaú e veio pro Internacional e depois circulou em alguns clubes do Brasil aí. Baita centroavante. Esse cara fez gol em cima do São Paulo algumas vezes, eu acho. Fez, cara. O era o Nilson e o Maurício, aquele ponteiro direito que jogou no Botafogo também. Sei, Cara, esse era o time da minha adolescência. E o pior jogo da tua vida, Baldasso? O pior jogo da minha vida, aí é que tá. Tem a pior campanha da minha vida, que é a de 2000. Deve ser o rebaixamento. O Inter caiu para a segunda divisão. Eu não posso pegar aquele jogo contra o Fluminense, que foi o último jogo, porque ali todo mundo já sabia o que ia acontecer. Mas o pior jogo da minha vida, o jogo que eu mais fiquei triste em toda a minha vida, foi a semifinal da Libertadores de 89, que o Inter perdeu para o Olímpia. O Inter estava indo para a final da Libertadores, ganhou o primeiro jogo fora e no Beira-Rio era só confirmar. E aí o Internacional perdeu no Beira-Rio, foi uma comoção, eu passei uma semana sem ir para aula, entrei em depressão, foi um horror. Esse foi o pior jogo da minha vida.
Os bons e os melhores e os piores jogos da nossa vida, invariavelmente, estão atrelados à nossa adolescência, curioso, né? Todo mundo que eu entrevisto, o cara remete ao momento em que ele era um torcedor completamente doente, né, cara? Eu também tenho isso com o São Paulo. Mas você fez carreira no rádio, você fez carreira na televisão, e agora você é um sucesso do cacete na internet. Todas essas carreiras que você fez com sucesso. Embora eu esteja longe do Sul, eu consigo saber pelas pessoas, né? O Fabiano Baldassi, eu pergunto, qualquer pessoa sabe quem é. Qual que foi mais difícil de conseguir, na internet, na TV ou no rádio? Eu sou um cara de rádio. Quem me formou como comunicador foi o rádio. Eu trabalhei 13 anos no começo da minha carreira na Rádio Gaúcha, onde eu fui repórter, apresentador de programa, viajei o mundo inteiro com Inter, Grêmio, Seleção Brasileira. A minha formação de comunicador é o rádio. Eu, quando fui para Bandeirantes, eu passei a gostar muito da TV, participando dos Donos da Bola, porque a TV te dá uma visibilidade imensa. A TV faz com que as pessoas comecem a te reconhecer na rua. E a internet me ensinou uma maneira de atingir a todos os públicos. Eu tinha um grande pânico na minha carreira, que era virar um tiozão falando de futebol para tiozão. E que inevitavelmente teria acontecido. Quem evitou que isso acontecesse foi a internet. Ela te obriga a ficar mais jovem no que você faz, né? Cara, assim, o maior prazer que eu tenho hoje é quando chega um cara da minha idade pra mim e fala: pô, Baldassi, que beleza, te acompanho desde a Rádio Gaúcha, tal, eu tô aqui com a camisa do Inter, autografa, mas não é pra mim, é pro meu filho de 15 anos que é o teu fã também. Isso é a vitória. Isso pra mim é a vitória completa. Atingir o pai e conseguir te atingir do filho também. Eu tô renovando uma geração de quem tá me acompanhando. Mas respondendo a tua pergunta, cara, eu sou um compilado dessas coisas todas, meu. Eu tenho escolas no rádio, na TV, na internet, são escolas que me formaram o que eu sou hoje. E você é um representante do... Essa pergunta eu acho que deve ser difícil para você responder. Você é um representante do Inter? Você é um representante da torcida do Inter? Ou você é um jornalista que só fala do Inter? Cara, em 2016, eu resolvi, depois de 20 anos de veículo de comunicação, assumir o meu time do coração. Que é um movimento que até alguns já tinham feito no Rio Grande do Sul, mas tu sabe que no Rio Grande do Sul não é tão fácil como é em qualquer outro lugar. O negócio aí vocês levam muito a sério. E eu fiz um troço mais grave ainda. Eu não só assumi meu time para continuar sendo um analista de futebol, eu assumi meu time para torcer para o meu time. Eu assumi meu time para virar um comunicador que defende o clube de todos os jeitos e corneteia o rival. Isso chocou muito as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, porque ninguém imaginava que fosse para isso que eu assumiria o meu time. Então, eu fiz esse movimento por um anseio pessoal, porque eu queria levar meu filho pequeno no estádio de futebol, e eu, como isento, eu não teria possibilidade de fazer isso. E profissional também, porque eu achei que aqui no Rio Grande do Sul, historicamente, aqueles que representavam a torcida do Internacional, eles eram inferiores em capacidade de embate com os gremistas. E eu pensei, vamos parar com esse negócio, cara. Eu vou lá e vou chutar a cabeça de todo mundo. E foi isso que eu fiz. Entrei para bater de frente contra tudo que eu considero que prejudica o Internacional. Cara, ser representante na torcida do Inter, isso depende de cada um, cara. Tem colorado que não gosta de mim. Tem colorado que não gosta de mim. Mas você é um representante do Inter. E auto-intitular representante é um negócio difícil. É que nem o negócio do influenciador digital. Eu sou um influenciador digital. Porra, sei lá se eu influencio ou não influencio alguém. Eu sou um comunicador, cara. Eu sou um comunicador colorado. O Inter te ajudou nisso? O Inter te pagava no começo para que você falasse só do Inter? Cara, não. O que aconteceu? Em 2016, paralelo ao processo que eu já desenvolvia na internet, eu fechei um contrato com o Internacional, uma parceria comercial com o Internacional, em que eu passava a acompanhar todos os jogos do Inter, trazendo uma visão diferente nas redes sociais do que a torcida do Inter em todos os campos e tal. No decorrer do processo, eu fui angariado pelo setor de relacionamento social do Internacional, que realiza eventos consulares. O que é isso? Dentro de um ônibus, com ex-jogadores como o Índio, Yarley, e as taças, e o Saci, que é símbolo do clube, nós rodamos o Brasil inteiro durante anos, mais de 140 eventos por ano, trazendo novos sócios para o clube e tal. Esse foi o trabalho que eu fiz no Inter, tá? Eu pedi para sair agora nessa pandemia porque eu tenho outras fontes de renda, não quero daqui a pouco ajudar a ser responsável por demissões dentro do clube que até já aconteceram. Mas o que acontece? Esse trabalho, para mim,
ele foi muito importante paralelo às minhas ações comerciais e profissionais nas redes sociais, mas assim, nunca a minha opinião esteve vinculada a nenhum contrato que eu tive com o Internacional. Tem gente que acha que tu trabalha no Inter, então tu tá protegendo a direção, Não, a minha opinião sempre fiz questão disso, é absolutamente livre. Tanto que eu critiquei, eu trabalhava no Inter e critiquei jogadores do Inter, o D'Alessandro já me xingou, o Edenilson, o Nico Lopes, viu me xingando nas redes sociais quando eu fazia críticas a eles, mas graças a Deus minha opinião sempre foi livre. Mas não rola um telefonema, às vezes, se você, num pós-jogo muito puto, aí o presidente não pode te ligar e falar assim, porra, cara, pega leve aí, cara, quer me fuder, porra. Não, cara, sabe o que rola é isso aqui, ó. Ligar um dirigente dizendo, porra, cara, olha o que os caras lá da RBS estão dizendo. Os caras estão dizendo que nós não pagamos isso, não pagamos aquilo, dá uma força e dá um pau nesses caras, coisas que o dirigente não pode fazer, entendeu? Entendi. E que eu posso. E aí eu falo, não, estão dizendo isso? Então tá, então eu vou dar um pau neles. Isso acontece. Isso é ser um representante do Inter. De uma maneira... Proteger o Internacional. O grande desafio do influenciador, e eu não sei se você sabe dessa parte da minha carreira, mas em 2006 eu montei um site sobre o São Paulo. E pela primeira vez um site que não compilava notícias dos demais, mas assim, a gente tinha 2 repórteres jornalistas dentro do CT com a ideia de fazer o que hoje muita gente faz, que é cobrir o clube, especificamente aquele clube, e torcer por ele. Que é mais ou menos o que você está dizendo que você faz. E eu vejo isso, outro dia eu comentava com outros influenciadores de outros clubes, eu falei, cara, qual que era a grande pica para nós, né? Que hoje deve ser igualzinha para você, eu queria saber como é que você lida com isso. Eu não posso me indispor demais no clube, porque eu preciso transitar lá dentro. Eu não estou numa emissora isenta que eu vou arrebentar a porta e vou entrar. Eu não sou da Globo e o cara vai me abrir a porta. Não. Eu preciso transitar aqui, eu preciso falar com o presidente, eu preciso falar com todo mundo aqui, porque eu falo só disso. Eu não tenho opção de ser transferido para outro clube. Por outro lado, o torcedor às vezes também espera que você dê essa porrada, porque às vezes tá uma merda. E aí você fica numa situação de merda. Como é que se lida com isso, cara? Você acha que o dirigente te entende? Você bate com carinho? Você faz de que jeito? Eu acho que tu passa a ter alguns cuidados que tu não tinha. Eu fui muito mais louco na minha vida do que eu sou hoje. Eu era o cara que, se o jogador não estava jogando bem no jogo, eu ia lá e dizia, essa merda não joga nada. Esse cuidado eu passei a ter no momento que eu passei a trabalhar no clube. Eu estou falando de um patrimônio do clube que também me paga um valor. Esse cuidado eu passei a ter. Olha, tal jogador não está bem. Esse cara não está jogando bem hoje. Mas essa merda não joga nada, eu abandonei, entendeu? Esses cuidados eu passei a ter. Eu acho que tu talvez fique um pouco mais polido. Não deixe de dar a tua opinião, mas use termos, palavras e formas diferentes. Para sim, tu ter o cuidado de poder circular nos ambientes que tu tem que circular, tendo que fazer a parte do torcedor e a parte do clube também. Esse lado mais polido que você ficou, ele também tem a ver com o amadurecimento natural de todos nós como jornalistas e seres humanos, quando a gente começa a ver que quando a gente às vezes é muito grosseiro com o cara, ou quando a gente está usando o nosso lado torcedor, a gente atinge um cara que tem uma família e tal, ou você caga para isso? Acho que o cara tem que entender. Nós estamos ficando velhos, Rica. Nós temos família. A gente passa a fazer algumas reflexões que a gente não fazia. Vou te dar um exemplo de hoje. Ontem o Inter propôs para os jogadores que estão emprestados redução de salário. Todos aceitaram, menos um, o Valdívia. E o Valdívia está no Avaí com salário pago praticamente pelo Internacional. O Valdívia passou já em várias oportunidades por tu sabe como é que são as redes sociais? As redes sociais elas te identificam como um réu, elas te julgam, te condenam e te crucificam. Cara, eu fiz hoje um vídeo sobre o Valdívia em que eu mostrei alguma decepção e tal, mas eu tomei cuidado para não julgar. Eu não sei os motivos, entende? E isso a gente vai desenvolvendo durante a vida, e o amadurecimento, o termo usado por ti, é perfeito. No mundo e no universo de redes sociais, que absurdamente as pessoas são julgadas sem subsídio nenhum e são condenadas, daqui a pouco tem dificuldades imensas da vida por conta de julgamentos de coisas que elas nem fizeram, hoje eu tenho algum cuidado que eu não tinha anteriormente. Eu penso na família do cara assim. Eu penso que esse cara tem filhos em casa, eu penso nisso tudo. Não vou deixar de criticar, mas eu não tenho capacidade de fazer julgamentos. Isso eu passei a ter cuidado. A gente passa por essa etapa, normalmente quando a gente machuca alguém e olha pro cara e o cara fala, porra, cara, minha filha, aí você fala, puta que pariu. Era só ter batido de outro jeito, é foda, né? Mas enfim, faz parte. Quanto dessa figura aí
que ontem estava dando um chilique com o JB porque eu assisti. Quanto dessa figura é um personagem? Cara, eu acho que todos nós, comunicadores, nós também somos atores. Eu acho que todos nós temos um universo cênico em torno da gente. Nós, comunicadores, nós temos gestuais, nós temos uma forma de falar, nós temos uma forma de olhar para a câmera. Eu acho que a gente atua um pouco também. Mas eu não considero que seja um personagem, porque eu não digo na frente da câmera algo que eu não diria fora dela. Se eu fizesse isso, eu seria um personagem. Eu acho que nós temos uma arte cênica envolvida no processo, mas o conteúdo em si, ele não faz parte de um personagem. Eu já vi que você está casado com uma colorada tão fanática quanto você. Novinha, 21 anos mais nova que eu. Tamo junto. Ela virou uma cuidadora de idosos em determinado momento da vida dela. Tamo junto, a minha é sub-30 também. E você sabe que a minha é colorada, né? É. Quantas vezes já te disseram nas redes sociais o seguinte: aí, hein, velho, só porque tu é rico e tu tá com essa novinha ainda? Olha, eu vou te falar que eu nunca tive esse problema. Quando eu tinha 26, elas tinham 17. A tua mulher é colorada, Rica? É colorada, cara. É gaúcha de Bento Gonçalves de Torres. Isso é para tu aprender a escolher melhor os clubes em cada estado. Escolher melhor. No Rio Grande do Sul, tu fez a escolha errada. E eu sempre te disse isso. Eu não escolhi ninguém, que o Grêmio tá ganhando e o Inter tava perdendo. Tem que falar do Grêmio, pô. O que eu faço? Porra. Mas eu pago meus pecados. Você e Márcio Kili me lembram toda vez. Você se tornou um personagem dentro da mídia e você saiu da imprensa convencional para fazer o que você fez na internet com muito sucesso. Por que você voltou? Cara, eu voltei por um pedido especial do Leonardo Meneghetti, que era diretor da Band aqui no Rio Grande do Sul, foi para São Paulo e agora ele voltou para a Band no Rio Grande do Sul com uma missão. Ele é um amigo pessoal e ele fez um pedido especial para mim, para que eu participasse desse processo de reconstrução dos donos da bola, da imagem raiz que nós tínhamos lá atrás. Eu atendi um pedido pessoal. Até porque financeiramente não faz diferença na minha vida, não dependo mais dos veículos de comunicação. Foi um pedido pessoal de um diretor que voltou e é meu amigo, mas a minha ideia segue a mesma em relação à minha independência e poder viver do que eu faço nas minhas redes sociais. A imprensa esportiva no Brasil é ruim? É. Tu sabe assim, cara, o jornalismo esportivo é uma fraude, se tu analisar o contexto como um todo. O jornalismo esportivo, especialmente aqueles que acham que desenvolve estudos aprofundados sobre as nuances de um jogo de futebol, isso tudo é uma fraude, é uma grande falação. Já diria Umberto Eco, pensador italiano lá atrás, olha, o jornalismo esportivo é uma falação, porque os caras não têm isso. Cara, como é que um cara chega, um jornalista esportivo chega e diz o seguinte: o time está mal preparado fisicamente? Que tipo de... Cara, tu tá contestando um profissional de educação física. Aqui no Rio Grande do Sul, sabe o que está acontecendo? A imprensa está dizendo: os médicos erraram na cirurgia do Rodrigo Dourado. Cara, os caras estão contestando médico, velho. Médico! Então, assim, ó, eu já fiz isso. Eu não tenho mais cara de pau para fazer isso. Eu virei um torcedor. Eu ajo como um torcedor. Eu tenho a minha análise e tal, mas, cara, eu entendo hoje como jornalista esportivo, e talvez eu nem seja mais jornalista esportivo, talvez eu seja só um comunicador colorado, que eu não tenho subsídios para fazer cobranças em relação a algumas coisas que acontecem no clube do futebol. Até a escolha de time, Rica, daqui a pouco. Porra, o Odair Hellmann, técnico do Internacional, ele tinha o dia a dia dos jogadores, ele está analisando o que acontece, esse jogador está rendendo aqui, não treinou direito ontem e tal, ele decide com tudo isso escalar o jogador para o jogo. E aí vai o cara com a bunda na poltrona em casa, esse treinador é um imbecil. Eu passei a ver diferente esse processo. Eu acho o jornalismo esportivo como um todo uma fraude, porque é um monte de gente falando do que não sabe. Eu assisti o documentário da seleção brasileira no Amazon Prime da Copa América. Acho que você não vai querer ver, porque o Everton Cebolinha é um destaque do negócio, e mostra o Tite organizando o time taticamente. O abismo entre o que nós comentávamos 10, 15 anos atrás de futebol para o detalhe que é hoje
ele praticamente, se a gente tivesse a humildade, a gente se excluiria de certas discussões, porque, caralho, o Tite monta o time contra a Argentina, você fica olhando e fala assim, o Tite está olhando para a perna do volante que vai jogar atrás do Messi, para fechar o passe do Messi para o lateral, e aí você olhando e fala, bota o Coutinho. Cara, não é mais simples como era. Então a gente fica fazendo um papel meio de arrogante, né? De querer discutir com um cara que tem 18 pessoas na equipe dele estudando isso. Uma coisa... É isso aí. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Eu acho assim, cara, eu acho que nós podemos cobrar resultado, entende? Sim. Cobrar resultado. E ter opiniões superficiais, acho que pode, né? Claro. A seleção brasileira vai para uma Copa do Mundo, ela vai ter que ser campeã. Se ela não for campeã, é porque alguma coisa deu errado. Isso eu tenho condição de cobrar. Agora, as minúcias das decisões tomadas em cada momento é muito complicado, cara. Assim, ó, eu vejo um jogo do Inter, eu vou analisar depois o jogo do Inter, eu digo aqui, ó, aconteceu isso, acho que o jogador jogou bem, jogou mal, acho que nós ganhamos aqui, acho que o time está um pouco nervoso, mas as minúcias físicas, clínicas e táticas, eu tenho cada vez me afastado mais porque eu não tenho cara de pau de comentar uma coisa que eu não tenho conhecimento técnico. Vocês aí no Sul, vocês fazem uma coisa muito engraçada, que eu passei a acompanhar desde quando eu comecei aí a frequentar aí. Vocês fazem uma coisa muito engraçada que é o seguinte, a imprensa, os colorados, e você é o representante disso, diz que a imprensa é gremista. E reclama o dia inteiro que a imprensa é gremista. Todo gremista jura que a porra da imprensa é colorada, mas assim, jura de pé junto que a imprensa é colorada. O fato de vocês dois terem tanta certeza é parte do show ou mostra que a imprensa é isenta? Não, o fato dos dois terem tanta certeza significa que os gremistas estão errados e os colorados estão certos. E eu te provo, e eu te mostro por quê. Vou te fazer uma pequena tese aqui. A torcida do Grêmio, Rica, ela tem um mérito. Ela sempre foi muito unida de dentro para fora. A torcida do Grêmio sempre fez uma pressão muito forte nas instituições, sejam jurídicas, jornalísticas, de comando de futebol e tal. E isso foi se enraizando no Rio Grande do Sul. Nós, colorados, nós sempre brigamos entre nós. Os colorados brigam para dentro. Essa é uma característica nossa. É briga política dentro do clube, é um colorado brigando com o outro e tal. A gente nunca se posicionou com um externo. E eu estou tentando mudar isso. Porque isso tudo fez com que hoje, no Rio Grande do Sul, as instituições protejam o Grêmio e batam no Internacional. As instituições do Rio Grande do Sul, seja imprensa, federação de futebol, instituições jurídicas que julgam o futebol, elas pensam 3 vezes antes de algo que possa prejudicar o Grêmio. E em relação ao Internacional, é um esporte. Bater no Inter é um esporte no Rio Grande do Sul, mas nós vamos mudar isso. Porque eu já denunciei o sistema azul aqui no Rio Grande do Sul e isso vai ser modificado. Aí. Como é que eles chamam o pessoal do Inter? É IVE? IVE. Imprensa Vermelha Isenta. Vocês gaúchos, cara, eu tenho vontade de fazer, eu acho que o Brasil inteiro tinha que assistir um programa diário dos gremistas e dos colorados brigando, porque vocês são as coisas mais engraçadas. Cara, vocês fazem o Papai Noel ser azul, cara, vocês são uns malucos, brother. Aqui é surreal isso. O Grêmio teve uma vez o patrocínio da Coca-Cola, que todos os clubes brasileiros tinham lá no final da década de 80, e o Grêmio conseguiu, sabe-se lá como, botar o símbolo da Coca-Cola sem vermelho no seu uniforme. Foi a primeira vez que a Coca-Cola fez isso no mundo. Na história dela. É a primeira vez que ela permitiu o logo da Coca-Cola foi por causa do Grêmio. É uma coisa louca, velho. Aqui é uma coisa maluca. Aqui dirigente do Internacional só assina documento com caneta vermelha. Se der uma bique azul pra ele não assina o documento, cara. E essa semana... Agora, tem ketchup no negócio da Arena do Grêmio, tá? Porque eu já fui lá comer aquele sanduíche lá, que tem lá na Arena do Grêmio. Tem ketchup lá. Você pode jogar na cara dele, tem ketchup. Talvez a Arena não seja do Grêmio, né? Dá uma S. O Grêmio só aluga a Arena. Talvez por isso. O Rizek, essa semana, sugeriu que o Corinthians usasse verde por causa do Dia do Meio Ambiente. Imagina. Mas assim, nós somos... Isso tudo tem essa característica, esse folclore, mas isso é um pouco prejudicial para a gente. Vou te dar um exemplo disso. Nós somos muito conservadores no Rio Grande do Sul. Nós vivemos dentro de um galpão aqui no Rio Grande do Sul. Então, vou te dar um exemplo do quanto isso é prejudicial. Inter e Grêmio não ousam nunca em novos uniformes. Não ousam nunca. A camisa do Inter, entre uma e outra, vai mudar um branquinho da gola. E a do Grêmio, se tu fizer alguma coisa diferente, é a mesma coisa. Nós não aceitamos. E se perde dinheiro com isso, cara. Se perde dinheiro. O Barcelona lança uma camisa roxa, uma cor de burro, uma verde-limão e vende camisa pra caramba. O nosso conservadorismo, muitas vezes, joga contra a gente também. Baldasso, o time grande cai. Time grande caiu, mas caiu uma vez só. Filha da puta.
Podia escrever a resposta, eu sabia. Ô, meu, sabe o que aconteceu? Os caras pegaram meu pé com isso. Sabe o que houve? É claro, é. Quando eu revelei meu time em abril de 2016, não tinha nem começado o Campeonato Brasileiro ainda. Eu estava saindo da Rádio Atlântida, onde eu trabalhava, e eu estava com uma camisa do Inter que eu tinha ganho nas costas. E aí ela escorregou, tinha um cara me filmando de trás, e a minha camisa escorregou. Quando ela escorregou, eu peguei ela antes de cair. E aí eu virei para a câmera e disse, essa aqui não cai. E nós caímos naquele ano. Então, assim, ó, os primeiros 6 meses desse vídeo, os colorados compartilharam por tudo. E depois os gremistas se lavaram com esse vídeo. Até hoje esse vídeo é visto por todo mundo. Mereceu. Faz parte da brincadeira, pô. A graça é essa, né? Se você não aceitar a brincadeira, você não pode brincar, né? E por falar em brincadeira, que história é a história da tatuagem que mandaram perguntar pra você, que é de uma fake news? O que é isso? Os caras são loucos, velho. Os caras perdem a noção. Isso aqui, ó. Aqui tá escrito o seguinte, ó. Imitando o crioulo, hein? Imitando o crioulo, hein? Eu vou te contar a história dessa tatuagem. Tem um cara do Inter chamado Vicente Raul, que é um carnavalesco, um cara histórico do Inter, lá do começo da história do Inter. Esse foi o cara que inventou a primeira torcida organizada no Rio Grande do Sul. E a torcida do Grêmio, quando via a torcida do Inter com banderola, jogando papelzinho pra cima, eles diziam, isso aí é coisa de crioulo. Isso é coisa de crioulo, porque tinha o racismo e tal. E aí, um dia, num Grenal, a torcida, esse Vicente Raul ficou sabendo que a torcida do Grêmio ia fazer a mesma coisa. Banderola, papelzinho, porque era muito legal, né? E aí ele levou uma faixa dizendo isso aqui, imitando o crioulo, hein, para a torcida do Grêmio. Só que aí, cara, os gremistas acharam uma imagem na internet que, segundo eles, mostrava que essa faixa aqui nunca existiu. Só que existem milhões de entrevistas dadas pelo Vicente Raul, historiadores já trataram sobre isso. Essa faixa aqui é um grande... E esses dizeres aqui é um grande orgulho colorado, que foi um clube que sempre foi um clube de todos, desde os primeiros momentos da sua história, eu tatuei por isso. Só que os gremistas estão me zoando porque acham que descobriram que eu tatuei uma fake news no braço. Ah, então é por causa disso. Eles falaram que você tatuou uma imagem que não existe, entendi. Existe, sim, eles sabem disso. Boa história, hein, cara? Legal essa história, cara. Bem legal essa história. Massa, cara. Pior jornalista e o melhor jornalista esportivo do Brasil, na sua opinião? Quero ver se você vai ficar no muro hoje. Pior jornalista e melhor jornalista esportivo do Brasil? Eu gosto muito do PVC, cara. Eu acho o PVC muito massa. Talvez eu colocaria ele entre os melhores. Ou o melhor. Eu não gosto do Mauro César. Eu acho ele muito arrogante. O Mauro César, para mim, é o pior de todos. Ah, não concordo. Adoro o Mauro César. Acho ele muito bom. Eu não gosto do Flávio Gomes também. Ah, eu também. Esse eu adoro. Ele e o Mauro César são 2 ídolos que eu tenho no jornalismo. Sério? Vai falar do Rizek também, não? Não, o Rizek eu gosto. Ah, não, porque você falou... Eu tenho 3... Eu tenho 3 grandes desafetos na mídia. Você falou 2. Por isso que eu não gosto do Mauro César nem do Flávio Gomes. Até por isso que ele falou, eu brinquei. Maior ídolo da história do Inter? Fernandão. Nunca, jamais alguém... Fernandão. Eu também, tá. Fernandão. O Fernandão é o seguinte, cara. O Fernandão divide o Inter em 2 partes, antes e depois dele. E não é que ele é o maior jogador da história do Inter agora. Ele vai ser o maior jogador da história do Inter, o maior ídolo de todos para sempre. Porque o Fernando, por mais que alguém faça no Inter a partir de agora, no máximo vai estar conseguindo repetir um feito dele ou fazendo parecido. O Fernandão é o maior ídolo dos colorados, é o maior de todos os tempos. Depois o D'Alessandro, né? O D'Alessandro é um grande ídolo do Internacional, mas o Fernandão é outro degrau. O Fernandão é mais... Aí eu vou perguntar como um cara de fora do sul, né? Fora da aldeia, quando vocês falam. E onde é que fica o Falcão nessa brincadeira? O Falcão é o melhor jogador da história do Inter. E o Fernandão é o maior jogador da história do Inter. Muito bem explicado. Porque para nós a impressão é que tipo, o Falcão é intocável, porque o Falcão era um absurdo, né? Não, Falcão, o Falcão foi o melhor volante do mundo na sua época. Sim. O Falcão, assim, ó, em qualidade técnica, o Falcão é incomparável no Internacional. Incomparável. E também pelo tamanho. Ele ganhou vários títulos no Inter. Jogou Rei de Roma também. O Inter era um time de feitos no Rio Grande do Sul. A geração do Falcão passou a ganhar títulos nacionais. O Falcão é um dos maiores jogadores da história do Inter. Mas o Falcão é o melhor. Ninguém jogou mais bola que o Falcão.
mas o Fernandão é outra coisa. O Fernandão é uma entidade, é outra coisa. É mais ou menos o que eu falo do Raí e do Rogério Ceni. Eu falo, o Rogério Ceni pode até ser o maior nome de número de jogos e tal, mas, cara, o Raí pegou o São Paulo num patamar e devolveu em outro. Isso é foda, isso não tem... Claro. Você consegue fazer um elogio a uma qualidade que o Grêmio tem e o Inter não? O Grêmio é mais unido que o Inter, como um todo. O Grêmio sempre foi mais... O Grêmio é mais unido, torcida, clube, direção. O Grêmio se fecha melhor que o Inter. O Inter é um clube disperso. O Grêmio é mais unido que o Inter, como um todo. Sr. Fabiano Baldassi, o melhor filme que você já viu na sua vida? O melhor filme que eu vi na minha vida foi Forrest Gump. Não foi o da Terra do Colorado, lá, do Planeta Vermelho? Não, eu poderia citar aqui também a Batalha dos Aflitos do Grêmio. O Grêmio é um time que considera um feito da sua história ter ganho o jogo do Náutico na segunda divisão, mas tudo bem, eles ficam com a certeza deles. Calma aí, mas o filme é bom. Ah, cara, para com isso. Oh, não, a história é muito maneira. O Grêmio tem duas batalhas na sua história. Uma é a batalha de La Plata, em 83, na Libertadores, que o Grêmio estava ganhando de 3-1, e aí ameaçaram o Grêmio se borrou todo e entregou o jogo. Que batalha é essa que tu te borra e entrega o jogo? E a outra batalha da história do Grêmio é ganhar do Náutico na segunda divisão. Vocês estão de sacanagem comigo. Vocês estão de brincadeira comigo. É o meu maior filme. Seu ator favorito? Ator favorito? Denzel Washington. Boa. E o melhor filme brasileiro que você já viu? O Alto da Compadecida. Puta, todo mundo fala desse filme na hora que eu pergunto isso. Você vai muito no cinema, Baldassi? Cara, às vezes menos, às vezes mais, mas eu gosto muito. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de ver o que é lançamento, gosto de ver tudo. Eu gosto de filmes de Hollywood, mas gosto também desses filmes aí que ninguém vê, esse filme iraniano. Eu adoro. Você tá que nem eu, assim, no meio da pandemia, já que se alguém perguntar pra você qual foi o último filme que você foi ver no cinema, você não consegue responder, porque eu já não lembro mais. Não lembro, cara. Se tu me perguntar sobre séries de TV na pandemia, aí eu acredito cada uma, tudo. Eu já vi 80 séries diferentes de ponta a ponta na pandemia. Faz 3 meses que nós não vamos no cinema, né, irmão? Faz 3 meses que não fazemos nada, né? Então, a gente não parece que não é nada, mas são 3 meses já, né? E tão cedo não vai, né, irmão? Enquanto não tiver vacina dessa porra aí, não vai ter aglomeração em lugar nenhum, cara. Essa maldição desgraçada. Quero ver se é bom de ficar no muro. Essa aqui você meio que já respondeu, mas Falcão ou Fernandão? Fernandão. O novo Beira-Rio ou o antigo? O novo. Neto ou Casagrande? Casagrande. Quem é Neto? Te fudi, não? Puta merda, cara. Eu fico com o ou ali no meio. Eu fico com o ou ali no meio. Muretou. Porra, cara. Meu... Essa é a pergunta que eu tenho fazer para tu. Eu votei no Bolsonaro, tá? E estou decepcionado com a condução do Bolsonaro na pandemia. Acho que ele está fazendo uma merda atrás da outra, assumiu uma posição provocativa, tecnicamente falha. Eu estou decepcionado, mas eu votei nele. Estamos, eu também estou. Mata-mata ou pontos corridos? Mata-mata toda a vida, pontos corridos é a coisa mais chata do mundo. Obrigado, Baldasso. Numa final no Corinthians e Grêmio, você torce contra quem? Final da Libertadores que eu mais odeio no mundo. Por isso a pergunta. Final de 21, Libertadores da América, campo neutro. O jogo acontece no Beira-Rio. Porque estava marcado pro Beira-Rio. Então o jogo é no Beira-Rio. Grêmio e Corinthians, meio a meio estádio. Metade do Grêmio, metade do Corinthians. E aí? Assim, dói dizer isso. Mas se o Grêmio enfrentar um time de cachorro, eu saio latindo, velho. Nunca eu vou torcer pro Grêmio pra nada. Então eu torço pro Corinthians. E essa última é fácil. Ganhar a Copa do Brasil de 2020 e o Grêmio ganhar a Libertadores, ou não ganhar nada por 5 anos e o Grêmio ser rebaixado de novo? Não ganhar nada por 5 anos e o Grêmio ser rebaixado toda a vida. Como você é rancoroso com eles, cara. Você é uma pessoa... Você guarda mágoa, cara. Fernando Carvalho. 10. O JB, seu companheiro de televisão. Como repórter, 10. Ou dando opinião, 0. Eu achei que você ia dar uma porradinha nele. Por causa de ontem. Neto. 0.
CBF. 5, porque é uma instituição que ganha muito dinheiro, tem uma capacidade incrível de fazer receita, mas que não protege os clubes. Federação Gaúcha. Agora está bem, curiosamente com gremista na administração. 8, está conduzindo muito bem o processo para a volta do gauchão, muito responsável, estou gostando. Odair Helman. 9, só não dou 10 porque não ganhou a Copa do Brasil. Abel Braga. 9, porque eu acho que ele fazia algumas coisinhas que eu não acho o Abel o maior técnico da história do Inter. Eu tenho algumas contestações, alguma tomada de decisão dele. Mas ele ganhou de maior existia. A última nota, você toma cuidado com o que você vai falar agora, Baldasso. Renato Portaluppi. Essa pode ser a manchete da entrevista, cuidado. 5 porque eu não posso ignorar a sua carreira de técnico e de treinador. E não complemento a partir do 5 porque ele é uma mala sem alça. E eu não gosto dele e eu tenho pavor dele com todo colorado. Mas do D'Alessandro você gosta, né? Porra, esse é o pai deles todos. A mala de vocês pode ter, né? A dos outros não pode. Fabiano Baldasso, meu irmão, muito obrigado. Gosto muito do seu trabalho, gosto de você, gostei demais do papo. E, cara, sucesso. E eu apostei esse ano, vou até deixar registrado aqui para que eu passe vergonha depois de ser jogado na minha cara, que é uma especialidade de jornalistas na era virtual, é você falar coisas, ficar gravado e você se fuder depois por isso. Né? Mas disse aqui no Rio de Janeiro, em algumas entrevistas a alguns amigos, o seguinte: quem que o Flamengo tem esse ano para tomar cuidado? Eu falei, rapaz, olha o Inter. Os caras, você tava. Eu falei, eu acho que o Internacional pode engrossar o caldo. Então, fique com essa minha boa previsão para que joguem na minha cara ou que se lembrem no final. Mas eu acho que o começo do ano do Internacional... É o sentimento nosso também, não só de torcedor, porque o trabalho do Cudê deu certo muito rápido, né? Apenas essa parada. Acho que o grupo está fechado. Esse é o time do Inter que a torcida mais acredita nos últimos 5 anos. Não tem a dúvida. O começo é muito bom, cara. Os primeiros jogos da Libertadores foram muito bons. Muito bons. Meu, prazer falar contigo. Eu sou teu fã, tu sabe disso. Reitero, já falei aqui na abertura para deixar bem claro para todo mundo. Estou à tua disposição no que tu precisar. Parabéns pelo teu trabalho. Tu continua sendo uma referência para todos nós e eu estou à tua disposição sempre.